Tem uma coisa estranha sobre o Pairulito, e talvez você nunca tenha percebido isso, porque a maioria das pessoas olha pra ele e enxerga um cara, bom, alguém gentil, alguém disposto a ajudar, alguém que dificilmente faria mal pra alguém, e sinceramente, isso parece uma qualidade. Parece, mas às vezes, é exatamente aí que começa o problema, porque existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém gosta de fazer. Será que ser bom é a mesma coisa que saber se proteger? Ou pior, será que algumas pessoas chamam de bondade aquilo que na verdade é medo? Sempre com medo do erro, medo de perder pessoas, medo de ser rejeitado, porque existe uma diferença enorme entre fazer o bem e viver tentando merecer amor. E talvez essa seja uma das tragédias mais silenciosas do Pairulito, porque ele não é alguém cruel, muito pelo contrário. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Mas justamente por isso, acabou se tornando o porto seguro de todo mundo. E ninguém fala sobre o preço de ser o porto seguro. As pessoas chegam, desabafam, pedem ajuda, precisam dele. E ele tá lá, sempre, quase como se dissesse, pode deixar comigo. Só que existe uma pergunta que ninguém faz para quem está sempre salvando os outros. Quem salva o Salvador? Porque às vezes o mais triste não é ser usado, é perceber que você se acostumou tanto a ser necessário, que começou a acreditar que só merece amor quando está sendo útil. E talvez essa seja a parte que mais dói, porque parece generosidade, mas talvez nunca tenha sido. Talvez fosse apenas uma forma silenciosa de implorar para não ser abandonado. E ninguém percebe isso no começo, nem mesmo o próprio Pairulito, porque durante muito tempo ele acreditou que estava sendo forte. Mas existe uma diferença entre força e carregar o mundo nas costas. E é justamente aqui que a história começa a ficar estranha. Tem uma coisa que quase ninguém percebe sobre pessoas como o Pairulito. Elas raramente aprenderam a receber. E isso parece estranho, porque, olhando de fora, dá a impressão de que elas são fortes, maduras, generosas, mas talvez essa seja apenas a máscara mais bonita da exaustão. Porque o Pairulito aprendeu cedo que ser útil era seguro, ser necessário era seguro, ser aquele que resolve tudo era seguro. E sem perceber, ele começou a confundir amor com utilidade. E é aí que o paradoxo aparece. Porque uma pessoa verdadeiramente boa ajuda porque quer, mas alguém ferido ajuda porque tem medo. Medo de não ser importante. Medo de ser substituído. Sempre tentando ser o tio. Ninguém fique. E talvez ninguém tenha colocado isso em palavras para ele, porque a sociedade chama isso de bondade. Chama isso de altruísmo. Chama isso de coração enorme. Mas Carl Jung diria uma coisa desconfortável. Ser necessário e presente. Às vezes é apenas uma sombra tentando sobreviver. E ninguém gosta dessa ideia, porque ela desmonta a imagem bonita. Ela obriga a fazer uma pergunta que dói. Se eu parar de carregar todo mundo, quem vai ficar comigo? Talvez seja essa pergunta que o Pairulito evita há tanto tempo, porque existe uma tristeza estranha em perceber que algumas pessoas nunca amaram você. Elas amavam o que você fazia por elas. Elas amavam o abrigo, o conselho, a disponibilidade, a compreensão infinita. Mas você mesmo talvez nunca tenha sido conhecido, e isso é uma solidão que quase não tem nome, porque ser necessário não é a mesma coisa que ser amado. E ninguém percebe isso no começo. No começo, ser necessário faz a gente se sentir especial, importante, insubstituível. Pelo contrário. Só que existe uma armadilha escondida aí, porque quanto mais você ensina as pessoas que estará sempre disponível, mais elas passam a acreditar que isso é obrigação. E aos poucos, o milagre vira expectativa, a gentileza vira dever, e o coração vira ferramenta. E talvez, sem perceber, Pairulito tenha passado anos tentando comprar amor, pagando com pedaços de si mesmo. Só que existe uma coisa curiosa. As pessoas que vivem para não decepcionar, quase sempre são as que mais vivem decepcionadas. E essa contradição talvez seja apenas a superfície de algo ainda mais profundo. Porque o problema nunca foi a bondade. Nunca. Talvez o problema tenha sido outra coisa. Uma coisa muito mais silenciosa, uma coisa que começou muito antes dele perceber, foi a sua bondade. Foi o preço que você pagou por ela. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de admitir. Porque ninguém cresce querendo ser usado. Ninguém acorda um dia e pensa, hoje eu quero ser feito de trouxa. Mas aos poucos, quase sem perceber, você aprende. Aprende que ser amado é agradar, que ser aceito é não incomodar, que dizer não é egoísmo, que colocar limites é falta de humildade. E aí começa uma negociação silenciosa. Você entrega um pouco de si, depois mais um pouco, e mais um, até que um dia não sobra quase nada. E o curioso é que ninguém percebe isso no começo, porque no início parece virtude.
Parece maturidade. Parece amor. Parece ser uma boa pessoa. Mas talvez não seja. Talvez seja medo. Não quer perder. Nem decepcionar. Nem ser abandonado. Porque talvez seja por isso que algumas das mais generosas carregam uma tristeza estranha. Pessoas, uma exaustão que ninguém vê. Porque elas vivem esperando que algum dia todo o amor que deram volte. Só que o mundo não funciona assim. E Maquiavel entendia uma coisa desconfortável. As pessoas raramente respeitam aquilo que recebem sem esforço. Aquilo que está sempre disponível. Acaba parecendo comum. E é aqui que muita gente se revolta. Então eu devo parar de ser bom. Não, essa nunca foi a questão. Porque o problema nunca foi a bondade. O problema é quando a bondade nasce da necessidade de ser aceito. Porque aí ela deixa de ser virtude e se transforma em dependência. E talvez essa seja a parte que Pairulito demorou tanto para perceber. Porque existe uma pergunta que ele nunca teve coragem de fazer para si mesmo. Uma pergunta simples. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Porque a maioria de nós cresceu ouvindo que deveria tratar todos da mesma maneira. Ser gentil e ser compreensivo. Dá o benefício da dúvida. E parece bonito. Mas o Pairulito de apenas um show provavelmente daria aquela risada estranha dele e diria algo que ninguém gosta de ouvir. Por que você está entregando ouro para quem só sabe jogar pedra? E sinceramente, é uma boa pergunta. Porque existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa disponível. Entre ter compaixão e se abandonar, mas ninguém ensina isso. Então você vai crescendo acreditando que maturidade significa entender todo mundo. Aceitar todo mundo, perdoar tudo. E aos poucos, sem perceber, vai transformando a própria vida numa sala de espera para pessoas que nunca pretenderam ficar. Sabe o mais estranho? Quanto mais você oferece sem critério, menos as pessoas valorizam. Porque o ser humano ele tem uma tendência curiosa. Nós valorizamos aquilo que percebemos que pode ser perdido. Não é crueldade. É por isso que muita gente que vive dizendo sim, acaba invisível. Não porque seja ruim, mas porque virou paisagem. Virou garantia. Virou aquela pessoa que sempre estará ali. E aquilo que é garantido, raramente é celebrado. Pairulito parecia bobo. Mas por trás das piadas sem sentido, existia algo curioso. Ele nunca corria atrás de quem não queria estar perto. Nunca implorava atenção. Nunca mudava quem era para ser aceito. E talvez fosse justamente isso que fazia tanta gente gostar dele. Porque ele não tentava comprar amor. Não tentava convencer. Não tentava merecer existir. Ele simplesmente existia. Enquanto muita gente passa a vida inteira tentando ser escolhida. Você está sofrendo pela insistência, pela esperança, pela expectativa. Pela fantasia de que, se fizer tudo certo, a outra pessoa finalmente vai enxergar o seu valor. Só que ninguém fala sobre isso. Existem pessoas que simplesmente não sabem amar. Existem pessoas que só sabem receber. Existem pessoas que confundem carinho com conveniência. E não importa o quanto você entregue, para ela não é suficiente. Porque o buraco delas não foi criado por você. E também não será preenchido por você. Mas sabe o que é mais triste? Muita gente passa a vida inteira tentando salvar pessoas. Porque secretamente gostaria que alguém tivesse salvado ela. E talvez seja aqui que tudo começa. Porque Jung dizia que aquilo que não curamos, acabamos repetindo. E sem perceber, você começa a transformar sua dor em missão, sua solidão em generosidade, seu abandono em excesso de cuidado, seu medo em disponibilidade infinita. E parece lindo. As pessoas até elogiam. Dizem que você tem um coração. Nem você perceba que existe uma diferença enorme entre ser forte e ser abandonado em silêncio. Porque existe uma pergunta que Pairulito provavelmente nunca fez para si mesmo. Uma pergunta assustadora. Uma pergunta que pode mudar tudo. E ela é mais ou menos assim. Se eu parar de salvar todo mundo, quem vai permanecer ao meu lado? E talvez a resposta para essa pergunta seja justamente aquilo que você mais tem medo de descobrir. Aqui a tensão emocional começa a aumentar. Pairulito deixa de olhar para os outros e começa, pela primeira vez, a olhar para si mesmo. As maiores mentiras que o Pairulito contou para si mesmo, que ele era forte. Porque, olhando de fora, parecia mesmo. Ele aguentava. Sempre aguentava. Quando os outros quebravam, ele segurava. Quando alguém precisava, ele aparecia. Quando tudo desmoronava, ele dava um jeito. E por muito tempo, isso pareceu força. Mas existe uma diferença enorme entre ser forte e ter aprendido que não podia depender de ninguém. Porque às vezes, o que chamamos de independência é só uma solidão antiga que se tornou hábito. E ninguém percebe isso. Nem a própria pessoa, ela se orgulha. Diz que não precisa de ninguém, que resolve tudo sozinha, que não gosta de incomodar. Ela precisa suportar. E parece maturidade. Sem precisar pedir. Sem precisar explicar. Sem precisar desmoronar. Porque no fundo,
O Pairulito não queria ser herói, ele só queria descansar. Mas existe uma coisa estranha sobre pessoas que aprenderam a sobreviver sozinhas. Elas sentem culpa quando recebem, sentem culpa quando precisam, sentem culpa quando são cuidadas. Como se amar fosse dar, mas nunca receber. E é aí que nasce um paradoxo cruel. Porque quanto mais você se acostuma a seu abrigo, mais difícil se torna admitir que também precisa de abrigo. E talvez essa seja a parte que mais ninguém vê. Porque atrás de toda pessoa que parece extremamente forte, talvez exista alguém extremamente cansado, alguém que passou tanto tempo salvando os outros, que esqueceu uma pergunta simples. Uma pergunta que Pairulito evitou durante anos: quem cuida de quem cuida? E sabe o que é mais triste? Nem é a solidão, é a surpresa. É descobrir que você acreditava estar cercado de relações profundas, quando na verdade estava cercado de necessidades. E isso quebra alguma coisa por dentro. Porque não é raiva, não é ódio, é algo mais silencioso. É uma espécie de luto. O luto pela imagem que você tinha das pessoas. O luto pela expectativa. O luto pela versão de você que acreditava que, se amasse o suficiente, seria amado da mesma forma. Mas talvez essa nunca tenha sido a pergunta certa. Porque existe uma pergunta ainda mais desconfortável. Uma pergunta que Pairulito começou a fazer quando tudo aquilo começou a ruir. E ela não era quem realmente me ama. Não, a pergunta era muito mais assustadora. Ela era: será que eu sei me amar quando ninguém está precisando de mim? E foi exatamente aí que ele encontrou algo dentro de si que passou a vida inteira tentando evitar uma parte esquecida, uma parte ferida. O descanso parece culpa. E ficar sozinho consigo mesmo parece uma ameaça, porque existe uma parte dentro de você que aprendeu que só merece existir quando está sendo útil. Então, quando ninguém pede ajuda, quando ninguém liga, quando ninguém precisa, surge um desconforto estranho, uma ansiedade, uma tristeza sem nome. E você tenta preencher com trabalho, com distrações, com relacionamentos, com responsabilidades, com qualquer coisa. Porque parar significa ouvir. E ouvir significa encontrar aquela pergunta. A pergunta que Pairulito evitou a vida inteira. Se ninguém precisar de mim, eu ainda tenho valor. E talvez essa seja a mentira mais cruel que uma pessoa pode acreditar. Porque valor e utilidade nunca foram a mesma coisa. Uma árvore não precisa provar nada para merecer existir. Um rio não precisa salvar ninguém para continuar sendo rio. Uma criança não precisa resolver problemas para merecer amor. Mas em algum lugar da caminhada, você esqueceu disso. A raiva que as pessoas boas escondem, e talvez essa seja uma das emoções mais mal compreendidas que existem, porque o Pairulito sempre teve medo da própria raiva. Achava que sentir raiva era se tornar uma pessoa ruim, então ele engolia, perdoava, compreendia, dava mais uma chance, e mais outra, até que um dia alguma coisa dentro dele começou a gritar, e aquilo assustou, porque parecia ódio. Mas talvez não fosse. Um dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, só desce para as profundezas. E de lá, continua vivendo. Talvez aquela raiva não fosse maldade. Talvez fosse uma parte dele dizendo: chega! Chega de aceitar migalhas, chega de ser o forte o tempo todo. Chega de ser abrigo para quem nunca foi casa. Porque existe uma diferença entre ser bondoso e permitir que destruam você. E ninguém percebe isso no começo. Parece egoísmo. Ou por mais estranho que pareça. Essa solidão nova era diferente. Doía. Mas pela primeira vez, ela não tinha gosto de humilhação. Só que ainda havia algo que Pairulito precisava descobrir. Porque uma pergunta continuava sem resposta. Se ele não era mais o Salvador, quem ele era? O dia em que ele parou de tentar salvar todo mundo foi estranho, porque ninguém ensina como parar. Você aprende a cuidar, a se sacrificar, a suportar, mas ninguém te ensina a descansar. Então Pairulito começou devagar, parou de resolver problemas que não eram dele, parou de carregar culpas que pertenciam aos outros, parou de confundir amor com sacrifício. E para ser sincero, no começo ele se sentiu culpado, muito culpado, como se estivesse traindo alguém. Mas aos poucos percebeu uma coisa: as pessoas que realmente o amavam continuaram. As outras desapareceram, e isso foi doloroso. Mas também foi libertador, porque finalmente ele entendeu. Nem toda ausência é perda. Às vezes é espaço. Espaço para respirar. Espaço para existir. Espaço para descobrir que ele não precisava merecer amor. Porque talvez amor nunca tenha sido um prêmio. Talvez sempre tenha sido presença. E foi justamente quando ele começou a acreditar nisso, que percebeu algo ainda mais profundo. Talvez ele tivesse passado a vida inteira procurando fora, aquilo que só poderia encontrar dentro. A ferida não queria ser escondida. Talvez essa seja a parte mais silenciosa de todas. Porque a cura nunca aconteceu como Pairulito imaginou.
Não houve um grande momento, nenhuma iluminação, nenhuma resposta definitiva. Houve apenas pequenos instantes. Aprender a descansar sem culpa. Aprender a dizer não. Aprender a não correr atrás de quem foi embora. Aprender a ficar sozinho sem sentir abandono. E, principalmente, aprender a olhar para aquela parte ferida sem vergonha. Porque talvez ela nunca tenha sido um defeito. Talvez fosse apenas uma criança cansada. Uma criança que passou anos acreditando que precisava conquistar o direito de ser amada. E sabe o que é curioso? Ela nunca precisou. Nunca. Só que ninguém havia contado isso para ela. Então Pairulito começou a fazer algo novo. Não salvar. Não provar. Não compensar. Apenas existir. E talvez essa tenha sido a primeira vez em que ele realmente começou a viver. Mas havia uma última ironia. Porque o paradoxo da bondade nunca foi sobre deixar de ser bom. Era sobre outra coisa. Uma coisa que ele só entenderia muito mais tarde. O paradoxo da bondade. Porque no final, Pairulito descobriu algo que ninguém havia explicado. O problema nunca foi a bondade. Nunca. O problema era o abandono. Era tentar ser tudo para todo mundo. Quanto deixava a si mesmo para depois, era transformar amor em obrigação. Era confundir utilidade com valor. Era acreditar que ser necessário significava ser amado. E talvez essa seja a armadilha mais cruel. Mas não é. Só acha que é crescimento. Mas não é. Parece amor. Mas muitas vezes é medo. E talvez o verdadeiro ato de bondade nunca tenha sido salvar todo mundo. Talvez tenha sido parar, respirar e finalmente tratar a si mesmo com a mesma compaixão que sempre ofereceu aos outros. Porque no fundo, ninguém veio ao mundo para ser suporte emocional de todo mundo. Ninguém nasceu para carregar o peso de todas as dores. E talvez você também esteja cansado, talvez mais do que admite. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você comece a perceber certas coisas. Pessoas, padrões, silêncios. Talvez você comece a perceber o quanto carregou responsabilidades que nunca foram suas. E talvez essa seja apenas a primeira vez em que você realmente começa a perguntar: quem eu seria se finalmente parasse de tentar merecer o amor? E sinceramente, talvez essa pergunta ainda não tenha resposta. Mas talvez ela seja o começo de tudo.